Marcos 15, 21 ao 42. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Oremos ao Senhor. Pai querido, pedimos que mais uma noite, Senhor, mais um momento de reflexão, de ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, que o Senhor sente, Senhor, e fale conosco. Fala no nosso coração, nossa mente, não deixe nada nos atrapalhar, Senhor. Já te oramos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, irmãos, só para lembrar os irmãos, é que Marcos capítulo 15 tem um tema central todo em Marcos capítulo 15, que é para apresentar a humilhação do Filho de Deus. A gente já viu um pouco sobre essa humilhação, a primeira parte no sermão de domingo passado, né? E agora veremos a segunda parte. Hernandes Dias Lopes, ele, no seu comentário bíblico, ele traz todo esse capítulo 15 em um sermão, em apenas um sermão, mas eu preferi estar dividindo e dizer aos irmãos de início que todo o capítulo 15 trata desse assunto, a humilhação do Filho de Deus. Já tratei da primeira parte, que foi do verso 1 até o verso 20, e agora a gente vai dar uma olhada do verso 21 ao 41, e depois a gente, no próximo domingo, se Deus assim permitir, iremos para a terceira parte e assim concluir todo o capítulo 15. Então, resumindo, todo o capítulo 15 trata desse assunto, a humilhação do Filho de Deus. Já foi dito aqui também que a cruz é um dos maiores paradoxos da fé cristã, porque ao mesmo tempo em que ela é a maior tragédia de todos os tempos, ela é também a mais gloriosa vitória de todos os tempos. A cruz é um paradoxo da fé por conta disso. Enquanto ela é a maior tragédia, ela é também a maior vitória de todos os tempos. Já foi dito também que a humilhação de Cristo passou por vários degraus. A gente vê isso no capítulo 15.
essa humilhação passando por vários degraus e por todo o Evangelho também. Por exemplo, ele desceu do céu e vem aqui à terra. Ele, sendo Deus, se faz homem. Sendo rei, se fez servo. Sendo juiz, se fez vítima indefesa. Ele não se defendeu, foi ao matador como ovelha muda ao matador. Sendo santo, se fez pecado. Aquele que nunca pecou, se fez pecado. Sendo bendito, se fez maldição. Sendo glorificado pelos anjos, foi cuspido pelos homens. No Getsemane suou sangue. No Sinédrio foi cuspido, acusado falsamente e até espancado. No pretório foi condenado à morte e açoitado. No Calvário foi pregado na cruz. O apóstolo Paulo diz que ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Então, é uma coisa que nos chama a atenção também, é a sua humilhação, passou por vários degraus. Uma outra coisa é que Jesus foi para a cruz, não apenas porque os judeus o entregaram por inveja, né? Ou porque Judas o traiu por dinheiro, nem mesmo porque Pilatos foi covarde e o condenou. Cristo foi para a cruz porque o Pai o entregou, por amor. Cristo foi para a cruz porque Ele se entregou a si mesmo por nós. Então, dito estas coisas, lembrando essas coisas a vocês, eu quero dar uma olhada do versículo 21 ao 23. Jesus no Calvário. E há vários pontos aqui que podemos destacar. Primeiro ponto. Veja a caminhada para a cruz do 21 ao 23. Marcos 15, do 21 ao 23, a caminhada para a cruz. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Versículo 23. Aqui, a primeira coisa que a gente destaca aqui é a caminhada para a cruz. Jesus, ele já estava, como vimos no sermão anterior, na passagem anterior, Jesus já estava com suas forças aqui esgotadas. Desde a noite anterior, ele estava preso, sendo castigado. No pretório, como a gente viu no sermão anterior de Pilatos, acabara de ser açoitado e escarnecido. Seu corpo estava sangrando. Sobre o peso da cruz, Jesus marcha do pretório para o Gólgota. Ele está indo agora para o Gólgota. Sobre os apupos, como diz Hernandes Lopes, da multidão, os gritos da multidão. E quais os gritos da multidão? Crucificam, crucificam. E a multidão está cheia de gritos para crucificá-lo e está sedenta de sangue, com sede de sangue. E os açoites são crudelíssimos dos soldados. Não aguentando mais o desmensurado castigo, Jesus cai, como sem forças, sobre o lenho maldito. Nesse ínterim, os soldados obrigaram Simão, como disse o versículo 21, Simão Cirineu, a carregar a cruz. Então Jesus está caminhando para o Gólgota, já sem força, já passou por todas essas humilhações, açoitado, escarnecido, e agora a gente vê que os soldados obrigam Simão Cirineu a carregar a cruz. Simão Pedro, como a gente viu em outro sermão, quando diz Simão Pedro, se tratando de Pedro, orgulhosamente diz que iria com Jesus até a prisão e até a morte, e sabemos que ele negou Jesus. Mas a gente vê aqui que não foi Simão Pedro que cumpre com a sua promessa de ir com Jesus até a morte. Ele nega Jesus, ele abandona Jesus juntamente com os outros. E o que nos chama a atenção agora é que não é Simão Pedro, é Simão Cirineu que está carregando a cruz. E não Simão Pedro que vem ajudar o mestre, é Simão Cirineu.
Esse homem vai a Jerusalém, meus amados, para participar da festa da Páscoa. E encontra-se com quem? Com o Cordeiro de Deus. Sua vida, quando ele encontra-se com o Cordeiro de Deus, sua vida é transformada e seus filhos, Alexandre e Rufo, são convertidos ao Evangelho. E sua esposa, segundo Romanos, diz que ela torna-se como mãe do apóstolo Paulo. Então aqui temos, do versículo 21 ao 23, a gente assiste isso, essa caminhada, destaca essa caminhada para a cruz, onde a gente observa a humilhação, onde a gente observa que Simão Cirineu é obrigado a carregar a cruz, nesse estado de humilhação que Jesus está, quase sem forças, né? Suando suor de sangue, né? E a multidão está gritando ali: crucificam, crucificam, e Simão Cirineu é quem está, e não Pedro, é quem está carregando a cruz de Jesus. E quando Simão encontra com Jesus, a gente vê um homem convertido, um homem transformado, onde seus filhos também são convertidos, e a sua mãe, a sua esposa, se torna-se como uma mãe para o apóstolo Paulo. Paulo vai falar isso lá em Romanos. É quando uma vida se encontra com o Senhor Jesus Cristo. Há mudança, há transformação, há quebrantamento, há choro. Choro não tem remorso, mas o choro, como a gente já falou aqui, do choro de Pedro, o choro que vomita tudo aquilo que não está agradando a Deus, tudo aquilo que está dentro, que não agrada a Deus, que não faz bem para si e nem para Deus, nem para os irmãos. Em segundo lugar, a gente observa do versículo 22 até o 32, a crucificação. A morte de Cristo, meus irmãos, ela foi o mais horrendo crime. Judeus e gentios, religiosos e políticos estão aqui unidos para condenar a Jesus. Pedro denunciou as autoridades judaicas por matarem o autor da vida. Pedro, eu falo Pedro agora, o Pedro que está corajoso, que está cheio do Espírito Santo, ousado lá em Atos capítulo 3, depois de Pentecostes. Atos capítulo 3, Pedro está ali denunciando: vocês, autoridades judaicas, vocês mataram o autor da vida. Vocês crucificaram aquele que Deus o fez Senhor e Salvador. E o crucificaram por mãos iníquas. Ou seja, vocês é quem são pecadores, vocês é que deveriam estar no lugar dele, vocês é quem deveriam morrer, e não ele. E vocês o crucificaram. E aqui destacamos alguns pontos importantes sobre a crucificação. Veja o versículo 22, quando fala sobre o local da crucificação. Versículo 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Gólgota, irmãos, o local onde Jesus foi crucificado, era também conhecido como lugar da caveira, como diz o texto. Naquele tempo, os criminosos condenados, veja a humilhação que o nosso Senhor passou. Naqueles tempos, os criminosos condenados à morte de cruz não tinham o direito de um sepultamento digno. Muitos deles eram deixados apodrecendo na cruz. Talvez esse monte tenha recebido esse nome não apenas por causa da sua aparência da caveira, mas também por causa do horror de ter sempre ali corpos apodrecendo. Observe no versículo, observe também a dor física da crucificação. A morte de cruz era a forma de os romanos aplicarem a pena de morte. Os judeus consideravam maldito aquele que era dependurado na cruz. A pessoa morria de câimbras, morria asfixiado e com dores crudelíssimas. A morte vinha por sufocação, esgotamento ou hemorragia. Veja também a dor moral e espiritual da crucificação. Jesus foi escarnecido como profeta. A gente viu isso no versículo 29.
Jesus é escarnecido como Salvador, no versículo 31, e Jesus é escarnecido também como Rei, no versículo 32. Ele foi crucificado, diz o texto também, entre dois ladrões como um criminoso. Jesus foi despido de suas vestes e elas foram repartidas pelos soldados. Ele foi zombado quando pregaram em sua cruz a acusação que o levou à morte. Ele foi escarnecido por aqueles que ainda alimentavam as mentiras espalhadas pelas falsas testemunhas. Ele foi vilipendiado pelos principais sacerdotes e escribas que o acusaram de incapaz de ajudar a si mesmo. Ele foi insultado até mesmo por aqueles que com ele foram crucificados. E no versículo 30 e 32, temos também a última cartada de Satanás, versículo 30. Salva-te a ti mesmo, descendo de onde? Da cruz. Versículo 32. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creamos. Era a última cartada de Satanás. Era fazer com que Jesus descesse da cruz. Irmãos, se Jesus tivesse descido da cruz, nós desceríamos ao inferno. E porque ele não desceu da cruz, nós podemos subir para o céu. No versículo 33, a gente vê as trevas sobre a terra. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A penúltima praga que assolou o Egito antes da morte do Cordeiro Pascal foram 3 dias de trevas lá no Egito. Agora a gente leu que antes de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, ser imolado na cruz, também houve 3 horas de trevas sobre a terra. É conhecida a expressão de um comentarista que diz: no nascimento do Filho de Deus houve luz à meia-noite, na morte do Filho de Deus houve trevas ao meio-dia. William Hendricks diz que a escuridão simbolizou o julgamento de Deus sobre o nosso pecado. Aquela escuridão simbolizava o julgamento de Deus sobre o nosso pecado. Sua ira consumindo-se no coração de Jesus, para que ele, como nosso substituto, pudesse sofrer a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível e o desamparo e isolamento mais terrível. O inferno veio até o Calvário nesse dia e o Salvador desceu a ele, experimentando os seus horrores em nosso lugar. Versículo 34 ao 36, o texto diz que a hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. 36, e um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Aqui a gente vê o grito de desamparo. Jesus já havia sido desamparado pelo povo, pelos líderes, pelos ladrões também, que morreram ao seu lado, e agora estava sendo também desamparado pelo próprio Pai. Diz o evangelista Marcos que a hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, o universo inteiro se contorce de dores. O sol escondeu o seu rosto e houve trevas sobre a terra ao meio-dia. Sede, desamparo e agonia são símbolos do próprio inferno. Foi na cruz que Cristo desceu ao inferno.
Foi na cruz que Ele se fez pecado e maldição por nós. Foi na cruz que sorveu ou bebeu o cálice da ira de Deus contra o pecado. O que Ele temeu no Getsemane, quando Ele diz: Pai, se possível, passa-se de mim aquela hora. O que Ele temeu no Getsemane, agora experimenta na cruz. Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido e traspassado. Terra e céu desampararam Jesus. Dos versículos 37 a 41, a gente vê a morte. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. 40. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor, e de José e Salomé. E quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Aqui a gente vê a morte. Jesus foi crucificado na terceira hora do dia, ou seja, às 9 horas da manhã. Da hora sexta à hora nona, ou seja, do meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. E nessas 6 horas que Jesus ficou na cruz, ele proferiu 7 palavras. 3 delas em relação às pessoas. Por exemplo, palavra de perdão. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, pedindo para que o Pai perdoasse aquelas pessoas. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele proferiu também, em segundo lugar, a palavra de salvação, quando ele disse ao ladrão arrependido, ele disse: hoje mesmo, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra de afeição, quando ele disse: mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Uma palavra também em relação a Deus, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E 3 palavras em relação a si mesmo. Primeira, quando foi uma palavra de agonia, ele disse: tenho sede. Segundo, quando foi uma palavra de vitória, ele disse: está consumado. E terceiro, quando teve uma palavra de rendição, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A morte de Cristo é o fato mais importante, irmãos, no cristianismo. Dela depende a esperança de todos os pecadores salvos. Em quarto lugar, o brado de triunfo no versículo 37. O evangelista Marcos não nos informa sobre qualquer palavra proferida por Jesus na cruz, senão a palavra do desamparo. Porém, está implícita nesse brado a palavra de vitória e a palavra de redenção. Ele afirma que esse brado está incluído a palavra está consumado. E o Pai, ele diz: o Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. De modo que não devemos entender esse brado como um grito de desespero, mas de uma voz de triunfo, de quem estava consumando a obra da redenção ao custo infinito de sua agonia. Jesus estava consumando sua obra. Jesus estava aqui, meus irmãos, esmagando a cabeça da serpente. Jesus estava aqui triunfando sobre o diabo e suas hostes. E Jesus estava aqui nos comprando para Deus. E ele morre como um vencedor. Jesus não foi morto. A Bíblia diz que ele voluntariamente deu sua vida. Ele não morreu como um mártir.
Ele se entregou como sacrifício pelos pecados do seu povo. Qualquer pensamento de derrota aqui é abafada pela força surpreendente do grito de Jesus. E as trevas acabam no momento em que Jesus morre. Com sua morte, ele quebrou o poder das trevas. Então, em quinto lugar, no versículo 38, diz que o véu do santuário fez o quê? Rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O véu do santuário rasgado. O véu rasgado significa a abolição e o término de toda a lei cerimonial judaica. Significa que o Santo dos Santos está aberto para toda a humanidade por meio da morte de Cristo. Isso é o que vocês disseram que mais escutaram no retiro. Graça. Mérito de Cristo. Sem Cristo ter achado nada bonitinho em você. Sem você ter feito nada por essa salvação. Nem pago nada por isso. Mas, por amor, por graça, o véu é rasgado. Significa o término de toda cerimônia, toda lei cerimonial judaica. Significa que o Santo dos Santos, a presença do Senhor está aberta para toda a humanidade que quiser vir por meio de Cristo. Por isso que ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E se isso acontecer, ele diz: e eu vos aliviarei. Porque o véu está aberto. Aqui, irmãos, mostra que é mentirosa a doutrina que certa igreja prega, de que para você ir para ele, você tem que ir a outra pessoa. Por isso que aqui a gente ensina que se você estiver pregando aqui, a gente vai orar também e vai crer que Deus vai lhe usar. Não é só o pastor que Deus vai usar aqui, não. Se for seu dia, se for sua oportunidade, se esforce, estude, ore e venha para cá com reverência, com temor, com tremor, e tenha certeza que Deus vai lhe usar. Porque não existe essa doutrina de que só há uma pessoa para a gente chegar a Deus, ao Filho, e essa pessoa seria, por exemplo, como muitos pregam, a mãe. Vá a mãe, e a mãe vai pedir ao filho para você ser salvo, ou para você ser atendido no pedido, no milagre, em alguma outra coisa. O véu se rasgou, meus irmãos. O Santo dos Santos está aberto. Isso significa a presença de Deus. Ela está aberta. Para mim e para você, que queira dizer nesta noite: Senhor, quebranta meu coração, como a irmã me dizia hoje. Senhor, me faz um vaso novo. Senhor, renova minhas forças. Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, me ajuda a fazer aquilo que te agrada. Senhor, me ajuda a abandonar aquele pecado. Senhor, me ajuda a te conhecer cada vez mais. Me ajuda a entender, Senhor, que sem ti eu não sou nada. Me ajuda a entender, Senhor, que eu preciso de ti, que eu preciso, como salmista disse no início do culto: te amo, ó Senhor. Ele é meu rochedo, Ele é meu libertador, Ele é meu salvador, Ele é meu refúgio. E, meus irmãos, qualquer um que chegar ao Senhor dessa maneira, o véu foi rasgado. Não há mais nenhuma separação entre nós e o Senhor, por meio de Cristo Jesus. O caminho para Deus foi aberto. Jesus abriu um novo e vivo caminho para Deus. Ele mesmo é o caminho. Por isso que ele diz: eu sou o quê? O caminho. Está precisando de sabedoria? A Bíblia diz: peça a Deus, porque Ele é o caminho. Está precisando de salvação? Jesus diz: eu sou o caminho. Está precisando andar na verdade, na justiça? Jesus é a verdade. Está precisando de vida? Você que está morto com seus pecados e delitos? Jesus é a vida. Por isso que a Bíblia diz que é somente Jesus, somente por meio dele,
eu posso chegar ao Pai, eu posso me reconciliar com Deus. O caminho para Deus foi aberto. Jesus abriu um novo e vivo caminho para Deus. Ele é o caminho. Estava abolido o antigo sistema de ritos e sacrifícios, quando diz que o véu se rasgou. As restrições técnicas do templo em Jerusalém não mais vigoram. O resgate por Jesus, o resgate foi pago por Jesus e é válido tanto para os gentios como para os judeus. Seu sacrifício foi perfeito, cabal e irresistível, irrepetível. A porta do céu está aberta a todos em Cristo, seja judeu, gentio, tem livre acesso a Deus por meio de Cristo. Em sexto lugar, o reconhecimento do centurião romano, no versículo 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirava, disse, foi o que o centurião disse, depois de Cristo ser morto: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O homem encarregado da centúria, a corporação de 100 soldados romanos que acompanhavam o séquito até o Calvário, ao ouvir as palavras de Jesus, teve seu coração tocado e reconheceu que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Em sétimo lugar, o testemunho das mulheres, versículo 40 e 41. Observe. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Enquanto os discípulos de Jesus fugiram, é interessante isso, enquanto os homens fugiram, com exceção de João, porque quando ele diz, aí está a tua mãe, João estava ali, não João Vitor, mas João das Escrituras. E que você esteja, meu filho, no dia da sua volta, da volta dele, você esteja pronto e aprovado, em nome de Jesus. E, meus irmãos, enquanto os discípulos de Jesus fugiam, com exceção de João, as mulheres estavam observando o drama do Calvário. Elas demonstraram mais coragem e mais compromisso que aqueles que prometeram ir com Jesus para a prisão e para a morte. Elas assistiram Jesus em seu ministério e o acompanharam até a cruz. Elas observaram onde o corpo de Jesus foi sepultado e compraram aromas para embalsamar o seu corpo. Elas foram as primeiras a ver a Cristo ressuscitado e foram as primeiras a anunciar a Cristo ressuscitado, a sua ressurreição. Eu dou graças a Deus pela UAC aqui da nossa igreja. Dou graças a Deus pelas mulheres que foram ali daqui no retiro. E dou graças a Deus em saber que naquele local houve 60 mulheres ali, que certamente o Senhor trabalhou na vida de cada um desses dias. E eu vinha dizendo às irmãs que eu trazia de uma pessoa, eu vinha dizendo, né? Peguei palavras da oração da irmã Silvânia, que orou. Viu, irmãos? Irmã Silvânia orou. Louvado seja Deus. E ela dizia, Senhor, ela começava, quando ela citava sobre o pecado e o trabalhar de Deus em nossas vidas, ela disse na oração, Senhor, a começar de mim. E é isso mesmo, irmãos. A começar de mim. Porque às vezes a gente nem ora pelo irmão, né? Mas às vezes a gente está observando o pecado do irmão. E às vezes a gente está esquecendo de como somos pecadores.
Então, que nossa oração seja assim, como disse o apóstolo Paulo, a começar de mim. Como disse a irmã Silvana na oração, a começar de mim. Trata, Senhor, comigo, com o meu coração, me aquebranta. Senhor, me ensina a olhar para o que o Senhor passou, Senhor, pelos meus pecados, a tua humilhação, Senhor, por causa dos meus pecados, a se alegrar em saber que você tem um Salvador, a se alegrar em saber que você está tendo a oportunidade de viver para Ele, né? Ele que te deu vida, Ele que, porque não desceu da cruz, você vai morar no céu. E outra coisa importante que a irmã Silvana dizia na oração é: Senhor, nos ajuda agora a colocar em prática. É isso. Porque não basta só saber, não basta só conhecer quem é Jesus, não basta só dizer, Senhor, a começar de mim e eu não me ponho na brecha, eu não me coloco à disposição. Então, e eu vejo, achei interessante nesse texto de hoje, no final, ele observar aqui o quanto as mulheres foram presentes e importantes aqui nesse texto de hoje. E eu digo, às vezes, às auxiliadoras, o quanto vocês são importantes também para essa igreja. Aqui, às vezes, até acontece de não ter um homem para dirigir o culto, mas ter uma mulher para dirigir. Às vezes pode até acontecer de não ter um homem para pregar, mas ter uma mulher para pregar. E graças a Deus, irmãos, porque aqui a gente viu que os discípulos fugiram, com exceção de João, mas as mulheres já vinham servindo a Jesus e estavam presentes ali, foram as primeiras que viram Jesus ressuscitar e foram as primeiras que anunciaram Jesus depois de ressurreto. O quanto é importante mulheres na igreja. Sejam firmes, irmãs. Continuem. Orem pelos homens dessa igreja. Orem para que o Senhor traga mais homens também para essa igreja. Orem pelo seu esposo, se ele não for crente. Orem pelos seus filhos. Esteja orando pela sua casa, pela sua família. Veja o quanto é importante, quanto é significante a participação das mulheres. Eu quero trazer algumas lições aqui bem rapidinho de J.C. Riley, que ele diz assim: primeiro, vemos aqui Jesus sofrer as mais ignominiosa e humilhante de todas as mortes, a saber, a morte de cruz. A crucificação, meus irmãos, era o castigo reservado aos piores dos malfeitores. Veja qual foi o castigo que Jesus sofreu aqui. Era um castigo reservado aos piores dos malfeitores. Um homem crucificado era considerado maldito. Está escrito na palavra do Senhor em Gálatas 3:13: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Mas por qual razão isso aconteceu? A fim de que nós, que nascemos em pecado e somos filhos da ira, fôssemos considerados benditos por causa de Cristo. Isso sucedeu a fim de que fosse removida a maldição que todos merecemos por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Merecíamos a condenação. Mas essa maldição, ela foi posta sobre Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13. Então, a gente viu aqui que Jesus sofreu a mais ignominiosa e humilhante de todas as mortes, a morte de cruz. Em segundo, vemos Jesus sendo reputado como um transgressor e pecador. Com ele, diz a palavra do Senhor, que crucificaram dois ladrões. Aquele que nunca cometeu pecado e em quem nunca se achou dolo nenhum, foi contado com os transgressores. Isaías já dizia isso, Isaías 53:12, que ele foi contado com os transgressores.
Mas por que tudo isso? A fim de que nós, que somos miseráveis transgressores, tanto por natureza quanto por prática, fôssemos considerados inocentes, irmãos, por causa de Jesus Cristo. Isto sucedeu a fim de que nós, que não somos dignos de nada senão da condenação, sejamos contados como dignos de escapar do julgamento divino e declarados sem culpa perante a humanidade inteira. Por isso que podemos nessa noite chegar diante da mesa do Senhor e cear, meus irmãos, com alegria. E podemos também confiar na nossa salvação. No terceiro, vemos Jesus sendo alvo de zombarias enquanto morria, como se fosse algum impostor, como se não fosse capaz de salvar a si mesmo. Mas por que isso lhe aconteceu? A fim de que nós, em nossos últimos momentos de vida, mediante a fé em Cristo, tenhamos forte consolação. Todas essas coisas aconteceram a Cristo, a fim de que desfrutássemos uma inabalável segurança, sabendo em quem temos crido e podendo descer ao vale da sombra da morte, sem temer qualquer mal. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Por último, vimos aqui também que foi possível Cristo ser abandonado pelo Pai. Preste bastante atenção e receba consolo. Cristo foi abandonado pelo Pai por algum tempo e ainda continuar sendo amado por Ele. Não precisamos duvidar disso quando lemos as palavras finais de nosso Senhor quando estava na cruz. Nós o ouvimos dizer ao Pai: porque me desamparaste. Também o ouvimos a chamá-lo de Deus meu, Deus meu. Por semelhante modo, sabemos que nosso Senhor foi abandonado pelo Pai apenas por um momento, e que mesmo desamparado continuava sendo o amado Filho de Deus, aquele em quem o Pai se agradava tanto em seus sofrimentos quanto em sua obra. Em tudo isso, irmãos, oculta-se uma profunda instrução prática que merece a atenção de todos os verdadeiros crentes. Sem dúvida, há um sentido em que o sentimento de desamparo de nosso Senhor foi algo peculiar a Ele mesmo, ou seja, o que Ele estava sofrendo ali, sem dúvida, nenhum de nós vamos sofrer, porque foi algo peculiar a Cristo. Nossos pecados caíram sobre eles. A Bíblia diz que se eu der minha vida pela vida de um irmão, não pagarei o preço, porque foi pago um alto preço. Então isso aí foi algo peculiar a Cristo. Mas, irmãos, o sentimento de desamparo de nosso Senhor foi algo peculiar a Ele mesmo, já que estava sofrendo pelos nossos pecados e não pelos seus próprios. Contudo, após termos notado isso, permanece o grande fato que, por alguns instantes, Ele foi desamparado pelo Pai, mas que o tempo todo continuava sendo o Filho amado do Pai. Tal como, preste atenção, tal como sucedeu ao grande cabeça da igreja, pode também acontecer, embora em sentido diferente, aos membros da igreja. Pois semelhantemente, ainda que escolhidos e amados pelo Pai, em certas oportunidades, Deus parece desviar deles o rosto. Né? Tem momentos em nossa vida que parece que Deus desviou de nós o rosto. Parece que nos desamparou. Parece que nos se afastou um pouco de nós. Igualmente, algumas vezes, devido à enfermidade do corpo, ou por causa de alguma aflição peculiar, ou mesmo em consequência de uma conduta negligente, quem sabe em consequência de uma disciplina, por exemplo, ou porque a vontade soberana de Deus é atraí-los para mais perto de si. Aí ele diz:
eles podem sentir-se constrangidos a clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Os verdadeiros crentes muitas vezes podem se sentir desse modo: Deus meu, por que me desamparaste? E ele diz: compete aos crentes que se sentem desamparados. Você que se sente desamparado, quem sabe alguém aqui já deve ter dito isso: Senhor, porque o Senhor me abandonou. Senhor, parece que o Senhor não escuta a minha oração. Senhor, parece que o Senhor não está comigo. Senhor, será que o Senhor está comigo nesse momento de disciplina na igreja? Senhor, será que o Senhor está comigo nesse momento de aflição? Ele diz: compete aos crentes que se sentem desamparados a aprender, com base na experiência de nosso Senhor, a não dar lugar ao desespero. Não dê lugar ao desespero. Sem dúvida, esses crentes não deveriam estar contentes com a sua situação. Sem dúvida, quando passamos por algumas situações difíceis, não estamos contentes com as situações. Eles deveriam sondar os seus próprios corações a fim de averiguar se não existe ali algo secreto que esteja fazendo com que sejam poucas as suas consolações. O que não convém é que eles digam coisas amargas contra si mesmos, concluindo apressadamente que foram desprezados para sempre. Não façamos isso, irmãos, a dizer que fomos desprezados para sempre, que estavam enganados a si mesmos e não contavam com a graça divina em qualquer sentido. Que esses crentes, o convite é que esses crentes continuem esperando no Senhor, dizendo juntamente como disse Jó. Que foi o que Jó disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Irmãos, que grande lição. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Que ele se lembre por igual modo das palavras de Isaías e de Davi: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, que andou em trevas sem nenhuma luz, e ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Como disse Davi também: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas diante de mim? E quer que diz mais? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Que possamos tirar essas lições para nossas vidas, praticar essas lições em nome de Jesus.